Saudações, caro telespectadores. Está no ar o programa Estágio de Governação, que vai de facto à sua tela todas as terças-feiras a partir das 21 horas. Hoje tenho como convidados Josemir Taimo, como de costume, e tenho um convidado que também dispensa qualquer tipo de apresentação, sob o ponto de vista de assuntos econômicos, que é o Dário Moreira. E hoje vamos discutir dois temas que são muito relevantes para aquilo que é o desenvolvimento a nível nacional. São dois polos, sob o ponto de vista de sua importância, que são de facto muito relevantes para começar a se desenhar aquilo que é o plano de Moçambique de desenvolvimento de curto, médio e a longo prazo. Falo exatamente do projeto Pandancua, mas também da questão do oil and gas na bacia do Rovuma. Estes são os dois temas que vamos de facto debruçar em torno deles. Vamos trazer aqui elementos fundamentais para poder aprofundá-los e trazer aqui uma espécie de claridade para todos aqueles que nos veem a partir de casa. O que é isso de Pandancua? Como é que vai funcionar? Como trará de facto uma mais-valia primeiro para as populações locais e depois para o Estado no geral. E da mesma forma vamos olhar para a questão do oil and gas e principalmente para o conteúdo local. Como é que deve-se olhar para a questão do conteúdo local, olhar para a questão também da responsabilidade social. Então vamos discutir em torno disso para termos aqui de facto uma explicação de quem está mais abalizado em torno deste tipo de matéria. Começo contigo, Josemir Taimo, como dono da casa, de facto deve fazer as honras. Vamos discutir em torno daquilo que são os mecanismos de garantia parcial de risco, ou seja, se nós formos a verificar aqui na questão de melhoria de crédito, como é que isto irá reduzir o risco para os investidores a nível da questão de custo para os próprios investidores, mas também para a energia a nível do país. Falo exatamente da questão do Pandancua. Ok. Muito boa tarde, bem-vindos e bem-vindo meu panelista e aqueles que nos acompanham em casa. Muito rapidamente, primeiro começar por esse projeto de Pandancua. É uma barragem hidroelétrica, como sabem, que é para aumentar a capacidade de produção de energia no país. No programa da semana passada nós falamos de geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia. Então aqui é um projeto para aumentar a geração do país. Essa energia tem que ser vendida a um cliente. Uma parte da energia, sim, é o mercado nacional que vai consumir a energia, mas a grande parte daquela energia é para também fornecer a vizinha África do Sul, que eles têm um déficit de energia e é o cliente mais credível e mais bancável. O que isso quer dizer? Não é só alguém dizer que eu sou o cliente e eu quero comprar. Também tens que olhar para qual é a credibilidade e quanto dinheiro tem este cliente. E aquilo que na linguagem financeira, e o colega também vai repisar esse ponto, o balancete do cliente. Então esses negócios geralmente como é que funcionam? É project finance, quer dizer, há um projeto. Esse projeto é como se fosse uma empresa que está a ser criado. E é esse projeto para ser financiado. Quem põe dinheiro quer saber o que você tem como garantia. Como é que este projeto torna-se bancável, não é? Então, o Banco Africano de Desenvolvimento está a entrar como chamam de um Partial Guarantee Fund, que está a entrar a substituir o papel do governo moçambicano. Por que é que está a fazer isso? Para todos aqueles que lembram-se muito bem das dívidas ocultas, da garantia soberana, é um problema. Então, Moçambique, como país, já é um dos países extremamente endividados quando trata-se de dívida estrangeira. Então, Dívida externa. Exatamente isso. Então, não tens
muita margem de manobra para aceitares mais dívida. Ok. Mas, entretanto, tens um bom projeto. Um bom projeto não é um bom projeto porque vais resolver o problema do teu povo. Um bom projeto é um bom projeto porque dizes, epá, eu tenho um cliente que tem dinheiro. Qual é esse cliente? É a África do Sul. E eles estão bem. Estás a ver? Exato. E eles precisam daquilo que eu tenho. Ou seja, o que Josemir está a tentar explicar é que nos mesmos moldes, praticamente, que foi estabelecida a Caura Bassa, Exatamente. será nos mesmos moldes que teremos Panancua. Porque se formos a olhar, do ponto de vista estratégico, Caura Bassa desempenhou este papel fundamental. Daí que mesmo depois da independência, não ouvimos muito no discurso do presidente Samora a questão da nacionalização da própria Caura Bassa, porque era ou é uma infraestrutura que garante a interdependência entre Moçambique e África do Sul. É uma questão estratégica, porque uma parte detém a tecnologia para poder processar a própria energia e transformá-la em uma energia que possa ser consumível domesticamente e até a nível industrial, que é a ESCOM, e depois vende para a EDM. Então estamos a entrar para o mesmo ciclo com essa questão de Panancua, mas olhando assim para os pormenores do próprio projeto, há possibilidades de não voltarmos a cair nessa discussão que ouvimos nos últimos tempos de Moçambique estar a vender a energia para a África do Sul a Metical e a África do Sul estar a vender para nós usando o Rand, que é uma moeda um pouco acima daquilo que é a capacidade do próprio Metical. Deixa só esclarecer um ponto e quero dar um exemplo. Só porque um projeto está a decorrer no território moçambicano não quer dizer que aquele projeto necessariamente pertence ao povo moçambicano. Sim. Então, aí no processo de independência há acordos internacionais. Sim. E aqueles acordos internacionais dizem o dinheiro é meu, eu que estou a vir investir, esse projeto é meu. Se você leva o projeto, se você nacionaliza, você está a roubar. Vou dar um exemplo concreto. Os Estados Unidos foi à Venezuela. Foram acordar o presidente de Venezuela à força, o Maduro, Nicolás Maduro, não é? Pegaram no homem, levaram para os Estados Unidos, puseram ele em tribunal. Estão ali a julgar. Por quê? O argumento que o governo americano está a dizer é: nós construímos as refinarias de petróleo e nós é que financiamos toda essa infraestrutura de óleo e gás. É nossa, pertencia a empresas americanas. Vocês andaram a nacionalizar o nosso bem. Sim. Violaram a lei internacional. Então, se nós entrássemos no assunto da Caura Bassa naquela altura, aí arriscavas a África do Sul ter uma reação violenta militar, não é? Porque Por para isso eles colocávamos esse quesito interdependência. é exatamente isso, porque a África do Sul ia ver isso como que é, ia ver como essencial. Se paras de fornecer energia à África do Sul, as indústrias deles iam parar, a economia deles, que naquela altura a economia do governo do Apartheid era muito, muito produtiva, eles, o setor mineiro, o ouro, as fábricas, eles precisavam de ter tudo. Sim. E por causa daquele nível de interdependência, a energia é o fator principal para teres um setor privado. O mesmo acontece hoje com a Alemanha, está a sofrer uma recessão económica porque está em litígios, digamos assim, Guerra. a sancionar a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, porque defende aquilo que são os acordos internacionais ou o direito internacional público. Então, numa situação em que a própria Rússia violou o direito internacional público, a Alemanha viu-se forçada a sancionar a Rússia, mas abriu mão, de facto, daquilo que era a sua capacidade de desenvolvimento acelerado, graças ao gás russo. Vou assim mesmo, Dário Moreira, olhando para esta questão de Panancua e também a explicação de Josemir, como contextualizar essa questão, tendo em conta que depois da independência de Moçambique,
nacionalizou várias empresas, incutiu em boa parte das suas próprias populações a ideia socialista da funcionalidade da política, mas também da economia. E já em 92, 94, nós sofremos uma ruptura. Entramos, acho que a partir de 1988, se a memória não me traiçou, a economia de mercado. Exato. Então, como explicar hoje que uma infraestrutura da dimensão de Pandancua, por mais que ela seja, de facto, ou esteja no solo moçambicano, não pertence aos moçambicanos, é um investimento estrangeiro e deve ser visto sempre numa vertente vertical e não numa vertente horizontal, porque nós sempre esperamos ganhar 50-50, tanto que ouvimos os políticos nos seus grandes discursos de que eu iria de facto renegociar os projetos e trazer aqui uma questão de win-win. Então, como explicar hoje, na base de dados econômicos, que este é um investimento estrangeiro, será bom a nível do conteúdo local, seja para as populações que vivem nas redondezas, mas também para a economia nacional? Ok, pronto, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Antes de mais, cumprimentar a quem nos vê em casa, cumprimentar aqui o meu colega e obrigado pelo convite. Indo de acordo, indo direto à sua questão, deixa dizer que o projeto do Pandancua não é um projeto novo. Ele já vem há muito tempo, isto mesmo na altura após a construção da barragem de Cahora Bassa, seguir a Síria mesmo de Pandancua, porque quer dizer, existia uma série de barragens desde quando falamos de barragens, existem pequenas barragens e existem barragens grandes. Então, a Pandancua é uma barragem grande, dado por essa razão, perdão, ele ficou muito tempo estagnado por causa dessas tensões políticas, protagonismo político nesse caso. Mas, no entanto, isto não aconteceu porque recordas que tivemos aquele conflito de 16 anos de conflito armado. Depois viemos a fase da recuperação econômica, como estava aqui assim a trazer, né? Mas, no entanto, o Pandancua surge agora porque acho que os decisores políticos tomaram essa iniciativa de tornar o projeto sustentável. Mas deixa aqui dizer que o Pandancua ela é uma SPV. Isto é Special Purpose Vehicle. O meu colega entende muito bem sobre essa componente quando se trata de um Project Finance, ou melhor, uma parceria público-privada. Isto é a natureza das parcerias público-privadas. Mas, no entanto, é que essas parcerias público-privadas não abrangem nacionais, abrangem estrangeiros. É por isso que estava aqui sim, a trazer esta componente, mas, no entanto, pronto, não existe riscos de exatamente tornar-se que nem o projeto de Cahora Bassa, né? Porque existem lições aprendidas. Tenho a certeza, estou convicto que o governo não vai querer incorrer pelos mesmos riscos, mesmos caminhos, né? Agora, uma questão que o meu colega estava aqui assim trazer a questão da sustentabilidade do próprio projeto, tanto como garantia do próprio financiamento, isto é através da entrada do BAC, que é a Banca Africana de Desenvolvimento, que ela serve, no entanto, como almofada, serve, no entanto, como suporte para sustentar com que os investidores estrangeiros possam financiar este projeto. Né? É isto que me traz a trazer. Agora, quanto à sustentabilidade do projeto, ela é viável, porque existem off-takers, já começa-se a negociar off-takers, estamos a falar de contratos de venda dessa própria energia que vai gerar a sua própria sustentabilidade. Certo. Né? Isto é o que me leva a considerar que este é um projeto viável, já deveria iniciar há algum tempo, que é para suportar aquilo que é a nossa matriz energética, isto é, de modo a não só dependemos da Cahora Bassa, porque a Cahora Bassa ainda não está a servir no seu pleno aos nossos interesses, né? Mas, no entanto, agora com a reversão podemos considerar que de forma gradual
o governo tem se empenhado para garantir que a Cahora Bassa sirva os nossos interesses. Há de recordar, né, que existe um objetivo, que é eletrificar o país até 2030. Então, com essas outras alternativas de produção de energia, isto acredito eu que é mais um outro suporte que vai garantir que tenhamos o país eletrificado em curto espaço de tempo. Ainda que o 2030 seja o teto, né? Mas, no entanto, com essas alternativas, acredito que isso vai acontecer em um espaço de tempo muito mais reduzido. Certo, mas então esta intermediação, pelo que compreendi por parte da BAD, do Banco de Desenvolvimento Africano, ela vai garantir a questão da transparência e da previsibilidade do processo, porque muitas das vezes as empresas internacionais são meio reticentes, né, no assunto de investimento nos Estados africanos por causa destes dois pormenores. São pormenores muito importantes, do ponto de vista de alocação de investimento. Exato. É uma coisa, existem agências de rating ou agências de notação financeira que validam se o país está em condições ou não de receber um financiamento. Isto aconteceu, por exemplo, com a retirada ou a saída do FMI. Exato. Isso pôs o país vulnerável. E a saída do FMI levou consigo os seus parceiros de investimentos. E agora que agora que o FMI voltou, esses parceiros de investimentos também estão a voltar. Então vai acontecer, ou melhor, é o que está a acontecer com a BAD. A BAD serve, tanto como uma umbrella, como uma espécie de um suporte para dizer que se o projeto em si não consegue fazer o serviço da dívida, eu vou liquidar aquilo que for o empréstimo concedido. Então, ele serve tanto como um seguro. Acho que é o termo mais apropriado. Ela serve instrumento de risco. Sim, um instrumento de risco para dizer que, no entanto, se o projeto não consegue fazer o serviço da dívida, no entanto, temos uma solução que garante com que possa fazer todos aqueles pagamentos que terão sido contraídos ao longo do projeto. Como disse o meu colega, aquilo é um Project Finance. Um Project Finance tem uma peculiaridade, é que ele tem que gerar fundos por si próprio. Tem que gerar fundos por si próprios, que a gente chama de cash flow, ou fluxo de caixa. Então, são esses fluxos de caixa projetados que garantem a sustentabilidade do próprio projeto. Então, é com base nessa projeção que o Banco Africano de Desenvolvimento percebe a sustentabilidade do mesmo, porque não basta só ter a projeção de receitas, mas, no entanto, aquilo que estava a dizer o off-taker, para quem tu estás a vender esta energia. Né? Tanto que agora existem potenciais clientes que querem fazer o off-takers, então isso já garante a sustentabilidade do próprio projeto. Então, para dizer que é um projeto viável, é um projeto que vai acontecer, no entanto, ele não tem risco de acontecer aquilo que aconteceu no entanto, com outros projetos na área de energia, porque nós ainda não tínhamos essa componente de Project Finance, não tínhamos o PPP, que é a parceria público-privada, extremamente desenvolvidos, que nem agora, porque não tínhamos mão de obra extremamente qualificada para desenvolver projetos desta natureza. Exato. Eu até percebo essa dimensão de que é viável este projeto devido aos atores envolvidos. Significa que houve um trabalho de compliance mais aprofundado, no sentido de que todos os riscos estão, de facto, eles acautelados e as projeções são animadoras, então é um investimento que dá para apostar nele. Então, vai colocar, de facto, o seu comentário, mas depois do seu comentário eu gostava aqui
de facto, buscasse aquela máxima que sempre tem reclamado nas conversas de corredores, porque parece-me que aqui haverá geração de receita em moeda estrangeira. Então isso é benéfico para Moçambique e principalmente para as inquietações que o Josimir tem colocado face a essa escassez do dólar a nível de mercado. Ou seja, isto pode garantir a alta confiança por parte de alguns players internacionais em Moçambique e pode atrair também a moeda de troca do comércio internacional para o nosso mercado financeiro nacional e permitir que, de facto, a aquisição de matéria-prima por várias empresas que nesta altura encontram-se prometidas, ela flua com naturalidade. Desculpa, essa questão que está aqui a colocar está exatamente a falar sobre a componente da política cambial. Não é? Então, quando falamos destes projetos desta natureza, ou qual é a base da definição da moeda, geralmente estes projetos são todos eles feitos em dólares. Sim. Então, sim, tanto em termos de projeções, mas agora tem aquilo que é a operação do próprio projeto, né? Como estava a falar de aquisição de matéria-prima, entre outras coisas. Então, eu acredito que isto não tem impactos diretos naquilo que é o fluxo de entrada de moeda estrangeira para o novo país, porque este dinheiro vai exatamente para o projeto. Né? Só a partir da altura que ele começa a tornar-se sustentável, aí sim é que ele já começa a gerar incomes de moedas estrangeiras. Estamos a falar de divisas. Né? Mas, no entanto, agora é muito prematuro falar sobre divisas. É claro que o país precisa de divisas, sim, mas, no entanto, não é com este projeto que ele vai gerar divisas. Certo. Eu queria dar só um exemplo de uma forma prática, porque nós aqui no programa gostamos de educar e simplificar e esclarecer. Então eu queria dar um exemplo e também esclarecer aquilo que nós falamos tecnicamente de uma forma simples. Imaginem assim, o governo de Moçambique é o avô, a eletricidade de Moçambique é o filho, a Ampandankua é o neto. Mas aquele neto, o pai, a eletricidade de Moçambique, fez um casamento com uma americana. Não é? Então, o filho já é maior de idade. Certo. Por isso, qualquer coisa que o filho fazer é a conta do filho. Ele tem 21 anos, mas ele não tem dinheiro. Mas ele é filho de um pai moçambicano e uma mãe americana. Certo. Ele diz que quer abrir padaria. Então, o que acontece? 30% do dinheiro a família está a dar. Que família é essa? Família EDE, com seu governo moçambicano, e a família da mãe, dos americanos. 30% daquele valor. Certo. É dinheiro cash. Okay? 70% do dinheiro é financiado, vai ser ao banco. Então, o Banco de Desenvolvimento Africano, o BAD, é um tio que diz, ok, eu vou entrar, porque eu como pai, eu digo, você quer abrir padaria? Isto aqui, se der errado, não é para vir falar comigo, como Moçambique. Exato. Então, a BAD entra no papel dos pais, para cobrir já aquele 70%. Dentro daqueles 70% é só uma garantia, ele é um avalista, só. Não está a dar dinheiro. Sim. Ok. Mas ele cobra... Mas serve de porta de entrada. Serve para, já quando for a falar com os bancos, para financiar o sonho da padaria, não é? Os bancos dizem, ok, tudo bem, estamos a ver que tens um tio teu que é avalista que está a assinar aqui. Mesmo na banca é normal assim. Sim. Geralmente, esses projetos, o financiamento são para 20 anos. Nunca é 5 anos, 10 anos, porque precisas de muito tempo. Okay? Depois, vais buscar o dinheiro no sítio mais barato. Não estás a ir buscar o dinheiro cá em Moçambique, nem nenhum banco moçambicano. Por quê? É o tamanho do projeto e também aquilo que você precisa para a moeda, para a materialização do projeto.
Você tem que comprar matéria, e essa matéria, esse equipamento, ou está na China, está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está na França. Então, precisas de ter dólar, porque é o que eles usam fora do país. Ok? Agora, o banco vai dizer assim, eu antes de te financiar, como é que você tem certeza que essa tua padaria vai ter sucesso? Então você faz o quê? Você corre, vai ter com Shoprite. Shoprite, eu quero abrir uma padaria. Comprem lá pão comigo e dão-me um contrato. Aquilo que chamam de Power Purchase Agreement. PPA. Não é? É o Power Purchase Agreement, é um acordo que a Shoprite diz, eu vou comprar todo o teu pão, ou 50% do teu pão, ao preço X durante 20 anos. E vou te pagar tanto por pão. Agora já tens um documento bancável. E a Shoprite vai mais longe. Shoprite entra no seu próprio banco e dá-te um instrumento financeiro. Não é? Irrevocable Corporate Purchase Order, ICPO. É um documento legal que é equivalente a dinheiro, mas não é dinheiro. Com aquele documento, garantia de compra, não é? Da Shoprite, que tem dinheiro, não é? Garantia da BAD, não é? Já tens como avançar o teu projeto. Então, aquilo que chama-se Project Finance. Mas atenção, você como pai não tem direito, como avô, o país como avô. Você não pode ir na loja do teu neto, levar a mercadoria porque eu sou avô. Não funciona assim. Não funciona assim. Está a entender? Por isso que isso é Project Finance. Project Finance é para fazer o quê? Tem um objetivo. É para salvaguardar todos os problemas que você já sabe do teu avô. Teu avô tem a igreja dele e quer fazer projetos sociais. Na igreja, na educação. Então, teu avô sempre precisa de dinheiro. Sempre. Sempre. Então, por isso que faz-se Project Finance. Para salvaguardar os interesses de todos, das duas famílias, portanto, que vão investir. Certo. Era isso. Dário, se calhar aqui explicar como é que será o contorno de questões como impostos, para que de facto se perceba a fundo como é que poderá funcionar neste modelo que envolve uma relação entre empresas nacionais, neste caso a EDM, e parece-me que está envolvida a HCB e outros consórcios internacionais. Neste caso, acho que temos a Total Energy também no projeto, e temos também a IDF. Sim, exatamente. A IDF, Então, sim, que é francesa, tem a Total Energy, que é francesa também. Tem a Symbol Corporation, que é japonesa. Exato. Eu tenho aqui uma espécie de alguns stakeholders que vão fazer exatamente o investimentos, né? Das instituições públicas que têm algum superávit, como a EDF. Sim. É uma EDM da França. Eles têm o superávit, eles têm liquidez, eles têm dinheiro em sobra. Então, por isso conseguem fazer esses investimentos. Né? Tem um Banco Mundial através da International Finance Corporation, que é um braço de investimento do Banco Mundial. Temos a União Europeia através do BEI, né, que vai também investir uma certa quantidade de dinheiro em termos de 500 milhões por assim de euros, né? Mas, no entanto, pronto, esta componente de impostos tínhamos que ver exatamente já na execução do próprio projeto, porque agora tudo aquilo são perspectivas, são projeções, mas, no entanto, temos que começar a ver a nível dos takers, qual é a quantidade de cada um que vai tomar, que é para exatamente vermos como é que os impostos se manifestam através dessa componente. Mas, no entanto, sendo uma SPV, né, em algum momento elas têm algumas isenções durante um período. Um mega projeto. Sim, é uma mega projeto. Então, são essas isenções que nós já não temos essa informação. Certo. Porque
porque ainda tudo é uma espécie de perspectiva. Perspectiva, Né? ainda são previsões. Ainda são previsões. Certo. Agora, quando começamos a fase já da execução, Sim. aí já vamos saber que, ok, temos, temos 5 anos de carência, né? Período de carência em termos de impostos, mas também, não sei, podemos dizer, também temos 5 períodos de carência em termos de pagamento de taxa de juros. Exato. Né? Porque em algum momento eles devem fazer o serviço da dívida. Okay? Então, para trazer esses dados, teria que ter exatamente aquilo que são as projeções que foram feitas a nível dos responsáveis do projeto, que é exatamente para sabermos exatamente em termos de impostos quanto é que será deduzidos e como é que isso se reflete para a nossa economia. Certo, mas trago essa questão porque muitas das vezes nós ouvimos alguns projetos que ainda estão no segundo, terceiro trimestre da sua execução e já ouvimos o alarido na praça de que a contribuição destes projetos está a trazer algum tipo de ganho e há certos desvios no meio deste processo. Então, se calhar, esta questão era para desanuviar essa ideia e explicar que há períodos em que, de facto, começa-se a ganhar através desses projetos e há períodos que de facto é de espera. É isso que eu estava a explicar. Exatamente, não é sim. possível logo numa fase inicial de um projeto, porque assim, como é que funciona um projeto? Tem a fase de prospecção, tem a fase de desenvolvimento. Né? A fase de desenvolvimento é quando já começa a deduzir os próprios impostos. Né? A fase de prospecção é a fase de investimento. E essa fase de investimento está em torno de 1 a 5 anos, o período mais alto, não é? Então, neste período de investimento não há operações. Claro. Não é? Então, quando traz a componente de primeiro semestre, segundo trimestre, já começam a trazer assim, benefícios, não é possível. Talvez, se houvesse uma situação de fusão, ou venda deste ativo, aí podíamos falar daquilo que seriam mais-valias, né? Ou em inglês é goodwills, né? Mas no entanto este é um projeto que o governo está a caminhar, então ele não vai querer fazer uma fusão, por exemplo, com a Caurabassa, por exemplo, não vai querer fazer uma fusão com uma outra instituição. Ele é um projeto de longo prazo, tanto que a nível da ENDE, Estratégia Nacional de Desenvolvimento, ela reflete-se, a nível do plano quinquenal do governo, ela reflete-se tanto como alternativas de financiamento, como diversificação também da energia, considerando que a energia ainda continua um dos pilares de desenvolvimento do país. Então, respondendo à sua questão, ainda não temos como dizer exatamente que dos 4,5 a 6 mil milhões que serão investidos, nós vamos ter, por exemplo, 2 ou 3 milhões de receita, vamos ter 1 milhão de impostos, ainda é quase que impossível trazer esses dados. Exatamente. Né? Porque aí tínhamos, exatamente como estava aqui assim, a abordar aqui o meu colega, quando falou por exemplo, do balancete, não é? Eu queria falar de demonstração de resultados. Na demonstração de resultados, começa já a perceber a quanto é que tu vais vender a energia, as entradas, depois quais são as despesas que tu tens, depois exatamente quanto o serviço da dívida e, por consequência, a componente do imposto. Né? Mas sendo uma SPV, Special Purpose Vehicle, isto é um projeto com um veículo específico, com um objetivo específico, não é? Ela vai ter algumas indenizações durante algum período, mas no entanto depois ela tem que pagar os impostos. Né? Porque é uma empresa, é uma sociedade de nome, é uma empresa de classe A e ela tem que fazer o serviço da dívida. Exato. Se eu só posso esclarecer, nenhum projeto é concebido com a intenção de pagar impostos. Isso é mentira. É uma mentira que os políticos contam, mas a gestão financeira, por que eu vou buscar dívida? Por mais que eu tenha o dinheiro, eu posso ter 100% do dinheiro que quero, sempre vou usar dívida. Eu sempre vou usar dívida porque a dívida permite-me refletir uma despesa, um finance charge. Okay? É uma forma de eu
retirar dinheiro do projeto e ser o chamam de taxado. tax efficient. Por que existem os Dubais, as Maurícias, os paraísos fiscais? Offshores, exato. Os paraísos fiscais existem porque lá não há o componente de impostos, primeiro. E o fogo ao fisco. Sim. E do jeito como o governo tira dinheiro, é o imposto sobre renda para o pessoal coletivo, o IRPC. Então, em Moçambique é 28%, não é? Sim. Pronto. Então, o governo quer te taxar 28% do lucro do projeto. Então, automaticamente, o que você faz? Você não mostra lucro. Então, se eu quero tirar dinheiro do projeto, como é que eu tiro dinheiro? Há duas formas que eles fazem. Um é um jogo que é batata quente, não é? O jogo de batata quente qual é? Você tem um terreno. Eu chego e eu consigo a licença do terreno. E concebo um projeto que aqui dá para um hotel. Eu pego no projeto, vendo para quem quer construir hotel. Eu não quero construir hotel. Eu quero ganhar a minha parte. Só a conseguir a licença, o DUAT, de fazer um desenho, conseguir a aprovação. Só. Então, ele está a tentar dizer que vai ganhar com valuation do espaço, quer dizer, a avaliação a longo prazo do projeto. Né? Sim. Então, é uma parte que eu ganho dinheiro assim, é um negócio. Exato. Depois, aquele que opera o hotel vai operar, vai ter clientes, depois vai chegar um grupo maior hoteleiro, ele pode vender ou ele pode ficar com o projeto. Pronto, vai ganhar aí. Outra forma de se ganhar dinheiro, qual é? Se olhas para a lista dos investidores que estão lá, por que faz uma empresa da França que opera na área de geração de energia lá, vir até Moçambique e tal? Moçambique tem um operador chamado Total. Total está a operar na área do óleo e gás. Mas há um acordo internacional chamado Acordo de Paris, Paris Climate Code Agreement. E neste Acordo de Paris, os países europeus acordaram de que eles vão diminuir a emissão dos carbonos por causa dos efeitos de mudanças climáticas e mudanças climáticas que nós cá em Moçambique sofremos sempre. Então, tu tens uma empresa europeia, a Total, que está a fazer uma atividade que está a poluir porque está a extrair gás natural, que é visto como recurso natural. Certo. Tens uma outra empresa europeia francesa que diz que eu vou investir na área de energias renováveis. E depois, qual é o negócio? Há um negócio de carbon trading. Carbon trading é o quê? Ele que usa energia limpa, renovável, produz, e depois ele diz, como eu estou a produzir energia limpa, eu tenho um crédito que a União Europeia me dá. Eu consigo vender esse crédito a quem faz poluição. Eu posso vender a Total, eu posso vender a Volkswagen, posso vender a Mercedes, posso vender a BMW, não é? Exato. Então, até há bocado, é esse o negócio que acontecia. As próprias empresas concorrentes da empresa de automóvel Tesla, carros elétricos, eles tinham que comprar os carbonos, carbon credits, da própria Tesla. As cotas. Compravam bilhões, para eles depois não sofrerem multas. Então, esse é outro negócio. Depois, há quem está no negócio do financiamento. Quem está no negócio de financiamento está a vender dívida. São agiotas institucionais. Tá a ver? Formais. Eles não estão interessados na geração de energia, não. E quem ganha mais dinheiro aqui é quem financia. São os agiotas. Eles é quem ganham mais dinheiro. Certo. Então, por isso que este é um jogo financeiro. Exato, mas se calhar pudesse-me explicar aqui de uma forma mais detalhada e clara, sem uso de muitos termos técnicos, para que as pessoas que nos acompanham possam entender os ganhos reais. Quais são? Para o Estado moçambicano. Quais são? Sim. O Estado vai ter emprego, o Estado vai ter divisa, porque vai se exportar do mesmo jeito que uma das fontes de divisa é a própria Caorabassa. Então, os mesmos ganhos que nós temos com a Caorabassa são os mesmos ganhos que nós vamos ter com o Pandancoa.
vai levar um mínimo de 20 anos, porque tem que se atingir o break-even, não é? Break-even quer dizer o quê? É o custo da operação, Despesa. as despesas, está equilibrado. Ainda não é lucro, atenção, não é lucro. Ok? Eventualmente, depois de se pagar a dívida, aí já pode começar a declarar dividendos, Certo. não é? Então, isto pode levar 20 anos, pode levar mais, pode levar menos tempo, tudo depende da natureza. Então, um dos outros ganhos que Moçambique tem é um ganho estratégico. Esta coisa de dizer que nós queremos ser o produtor regional de energia. Okay? Então, como é que nós podemos começar a ganhar dinheiro? É olhando não só indústrias, mas hoje em dia tens de falar de inteligência artificial também. Certo. A inteligência artificial precisa de muita energia e há poucos sítios no mundo que têm capacidade de muita geração. Sim. Moçambique é um deles. Então, com a inteligência artificial, podes ter cá em Moçambique um data center dessas empresas, da Microsoft, da Oracle e da própria empresa de Elon Musk, XAI, cá, que trazem aqueles servidores, os GPUs, e operam cá em Moçambique. E eles pagam o governo. Então, os benefícios podem ser downstream, não é? Porque já é um projeto que só é possível se existe em Pandacua. Sem Pandacua não consegues pôr data center. Data center já pões em Beluane. Então, o data center potencialmente pode substituir a saída da Mosal. Certo. Então, se há 900 megawatts que estão aí, que precisam de um cliente, o teu governo pode pôr um data center, pode fazer um acordo com essas empresas, não é? Pode usar um outro veículo operativo, que é a TMCell, para fazer esse negócio. Okay? E aquelas empresas americanas começam a te pagar pela energia. É aí onde o teu governo ganha. Exato. Eu creio que já discutimos o suficiente. Não, mas é esse. Eu queria acrescentar alguns pontos em termos de ganhos, né? Porque, olha, quando falamos de ganhos, temos que olhar a perspectiva social, temos que olhar a perspectiva econômica, e ele trouxe, sobretudo, essas duas variáveis, mas, no entanto, não já mencionou. É que, sob o ponto de vista social, nós estamos a falar exatamente da mesma posto de trabalho, não é? Estamos a falar de uma série de infraestruturas, escolas, estradas, que serão desenvolvidas a nível de infraestruturas de caráter social. Exato, que serão desenvolvidas a nível da cadeia do próprio investimento. Não é? Mas, no entanto, também tem os impactos económicos, não é? Que isto tem a ver com lá mais para adiante, né, que é a atração de mais investimentos, porque vamos lá dizer que este será um projeto Umbrella, será, desculpa, a Umbrella não, um projeto âncora. Certo. Isto é, se quando garantir essa viabilidade deste projeto, já consegue-se atrair outros investimentos na área de energia, porque é uma coisa, nós temos várias outras barragens que precisam deste aporte, deste financiamento. Por exemplo, a barragem de Libomos está parada, não é? Mas, no entanto, ela deveria estar a servir exatamente para gerar energia para Maputo. E podemos dizer que a cada província deveria ter exatamente a sua independência energética por meio do desenvolvimento das próprias barragens. Exato. Mas, no entanto, agora temos a barragem do Tete, e agora vamos ter esta barragem de Zambeze, praticamente outras mini barragens que geram energia, assim, mas não de forma sustentável, que possam alimentar um bairro, que possam alimentar uma província, que possam alimentar uma indústria. Então, como estava aqui assim, a dizer o meu colega, se efetivamente conseguimos ter estes e outros projetos, podemos atrair exatamente os investimentos, exatamente como, por exemplo, o centro de dados, né, o data centers, que é exatamente que consome muita energia. Podemos atrair outras indústrias, no entanto, como, por exemplo,
refinarias, outras refinarias, mas há uma indústria que nós em algum momento já tivemos, mas ficou estagnada, que é a indústria de, faz-me o termo, é a fundição. Exato, a indústria de fundição. E com a indústria de fundição, tu já desenvolves outras indústrias, que é a indústria da área de automóveis. Né? Desenvolves a indústria na área de produção de peças. Aquilo, por exemplo, como acontece na África do Sul, como acontece na China, entre várias outras coisas. Então, porque nós ainda não temos essa capacidade de consumo de energia, por isso estes setores estão todos hibernados, estão todos estes setores estagnados. Então, ao atrairmos estes investimentos, conseguimos trazer mais outros investimentos que nem a indústria de fundição. E tocaste num ponto muito, muito importante, porque as fundições, o foundry, como dizem em inglês, não é? É a essência para a industrialização. Sim. É extremamente importante. E ela consome muita energia. Muita energia. Porque ela tem que fundir o alumínio, tem que fundir o ferro, tem que fundir... Igual é o que temos na Mosala. Exato. Mas é uma foundry. Mas, no entanto, a energia da smelt, sim, ela vem da África do Sul. Sim. Por causa das máquinas que eles têm. Não é? Da capacidade. Que demandam de muita corrente elétrica. Sim. 900 megawatts. Sim. E mais uma questão basta te veres a parte da geração, já podes fazer outros projetos na área de transmissão. Moçambique tem um problema. Há um projeto que anda no Ministério já há anos, de um National Transmission Backbone, que é uma linha de transmissão que vai ligar o norte ao sul do país. Moçambique não tem, está cortado. Então, o que isto quer dizer? A energia da Cahora Bassa não vem diretamente para Maputo, não vem. Sim. Aquilo tem que ser exportado, passa de outros países. Para fazer a transformação. E depois volta. Então, e esse projeto, na altura, CESU, é o projeto chamado de CESU, Centro-Sul Transmission Line, eram 2 bilhões de dólares. E aquele projeto precisava do quê? Primeiro você tinha que fazer a parte da geração da energia. Depois a parte da transmissão da energia. Então Pandacua já começa a pôr vários projetos a serem viáveis. Porque agora eu já estou a produzir. Depois eu tenho que escoar. Há uma coisa que é um projeto âncora. Há uma coisa que tu trazes que é exatamente a economia de energia. Porque a economia de energia tem uma coisa de quatro fatores. Né? Tem a questão da produção, tem a questão da transformação, tem a questão do transporte e tem a questão do consumo. E é este gap que nós estamos a tentar lidar agora, o gap do consumo, porque, quer dizer, praticamente nós consumimos a energia doméstica aqui é 220, né? Mas para a indústria tens 320, mas isso ainda é pequeno. Tens situações em outros países que tu tens até 420, né, de consumo de energia. Sim. Estás a falar os megawatts? Megawatts, sim. Megawatts. Desculpa não ter posto esta cifra, os megawatts, mas no entanto é que tu não tens como consumir tanta energia aqui, porque as lâmpadas que tu usas são as de baixo consumo, os aparelhos, equipamentos que tu usas também são eles de baixo consumo. Então, se tu tens uma energia, por exemplo, de 320, é para danificar o teu equipamento. Então, eu acho que tem que haver também esta perspectiva de como é que nós fazemos o shift, como é que nós consumimos aquilo que nós vamos produzir. Não é? Certo. E estás a tocar num ponto importante, quando falas da transformação da energia. Há energia produtiva e há energia que não é produtiva. O que isto quer dizer? O mais importante é a base industrial. Sim. Porque a base industrial tem que produzir alguma coisa e depois tem que vender. Em outros países, o governo, qual é o papel do governo? Em outros países, o governo nem quer lucro do setor de energia. O governo até subsidia. O Japão fez isso. O Japão, as empresas que produzem ferro, as tais foundries, que eles transformam ferro, para eles poderem competir e dominar o mercado. O governo japonês
pagava a conta de energia dessas empresas. Subsidiários, né? Sim. Basicamente é um subsídio. Sim. Não. E daquilo que a Mosal estava a falar, daquilo que eu percebi, Também Mosal queria é umas subsidiária. políticas similares. Mas qual é a vantagem disto? A Toyota, durante anos, foi a maior marca de carros do mundo. Mas um carro precisa de ferro e precisa de alumínio Sim. para ser produzido. Então, o que o governo fez? Deu uma vantagem à Toyota para poder vender a Toyota ao preço mais baixo no mercado, em comparando com as marcas americanas ou as marcas europeias. Sim. Sim. Mas havia uma política industrial para tal. Sim. Então, a energia barata necessariamente não é um problema. Às vezes, o ganho não é necessariamente na energia. É o que a energia permite fazer. Agora, qual é o erro? Quando faz-se campanha política, as massas que votam, as massas populares nas zonas rurais, condas e tal, trazer a energia, sim, é um grande ato de alegria, mas também é uma forma como os partidos políticos babam o povo para obter voto. Exato. Mas aquele povo não está a usar aquela energia para algo produtivo diretamente. O que seria isso? Moçambique, a base é a agricultura. Nós temos grandes farmas e quintas agrícolas que estão a usar o sistema de irrigação com base mecanizado que precisam de energia, que depois aumentam a produção da agricultura, como faz na África do Sul. E depois, como já tem energia, ele já pode também ter tratores John Deere, pode ter equipamento, seja lá o que for. Né? Há vários outros benefícios. Mas isto não acontece. Então, nós temos uma cadeia de valores que está quebrada. Então, aqui sempre a ideia é duas em um. De um lado é uma empresa. Então, como empresa, a hora baixa tem que vender a energia à Eletricidade de Moçambique. E a Eletricidade de Moçambique é o comprador oficial da energia. Estás a ver? Que é gerado. A Eletricidade de Moçambique compra da Caora Bassa, apesar da Eletricidade de Moçambique ser acionista na Caora Bassa, em nome do Estado. E a Eletricidade de Moçambique também compra energia de outros operadores privados, que chamam de Independent Power Producers, que eles produzem energia, usam gás natural, podem usar painéis solares, criam e vendem para a EDM. Exato. E a EDM tem que pagar. Sim. Uma parte da tarifa em dólar, outra parte da tarifa em meticais, consoante está o regulamento cá em Moçambique. Não é? Exato. Então, concluindo, esses planos, esses projetos, essas projeções pedem no mínimo 30 anos para a sua sustentabilidade. E nós estamos a falar de uma situação em que cada governação tem cerca de 5 anos e cada governação com seu plano. Então significa que há um choque entre o plano de desenvolvimento e, de facto, aquilo que é a pretensão de cada governo que ascende ao poder. Então há uma necessidade, se calhar, de se criar planos que, por mais que haja uma ascensão de um governo B ou C, o plano ele continua como sendo uma agenda nacional para o desenvolvimento, com períodos claros, se calhar. Em si, eu sou muito, mas muito mesmo a favor deste conjunto de documentos, instrumentos que o atual governo criou. No entanto, ainda é a segunda fase, porque já tínhamos ainda na altura, mas no entanto não tomou-se ela em consideração, por isso ela teve que passar por um processo de auscultação, revisão, tanto que agora foi aprovada, porque eu vejo este governo, tanto como um governo futurista. Exatamente. Né? Quando ele faz essas previsões de 2025 ou 2040, sim. não é? Então é uma projeção futurista. É o que nós já deveríamos ter tido há muito tempo, não é? Porque estamos a ter uma visão holística daquilo que será o nosso país daqui a mais 20 anos, 30 anos. Não é? E depois temos aquilo que são os pilares de desenvolvimento a nível setorial. Exatamente. Energia, turismo, agricultura. Então,
se continuasse com com o governo da Frelimo ou o governo, o partido no poder, e eles acredito que eles vão cumprir esta agenda, mas agora se aparecer um outro partido, provavelmente eles tenham uma outra ideia, uma outra observação, mas eu acho que com a ENDE, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, e como já havia dito há momentos, e o plano quinquenal, porque como é que funciona? E são três instrumentos extremamente importantes. Uma é de longo prazo, que é a ENDE, Estratégia Nacional do Governo. Depois tens a MESO, do médio prazo, 5 anos, é a questão que estavas aqui a colocar, que é o plano quinquenal do governo. E o plano quinquenal do governo tem que espelhar aquilo que a ENDE recomenda. Né? Mas depois tens a parte operacional, que é de um ano, que é o orçamento do Estado, nesse caso. Que esse orçamento do Estado também tem que espelhar aquilo que são as ações que foram preconizadas a nível do plano quinquenal. Então, ele gera uma sincronia em termos de implementação, ela gera uma sincronia em termos de orçamento, ela gera uma sincronia em termos de divisão. Porque, temos a ENDE, que são 20 anos, depois 20 anos praticamente são 4 governos, nesse caso, não é? Então, cada governo vai ter que, no âmbito daquilo que é a sua manifestação eleitoral ou proposta política, vai ter que pegar aquilo que já foi preconizado para fazer aquilo que é a sua campanha. Exatamente. Né? É assim como é que eu vejo e é assim como eu provavelmente iria responder esta questão. Né? Então não há riscos de exatamente haver a nível do próprio governo pegar e escamotear aquilo. Sim, é que eu coloco isso porque a percepção que sempre fica é que cada governo trará o seu plano para desenvolver o país em 5 anos. Mas é preciso que os moçambicanos, em algum momento, abandonem essa teoria. É uma teoria. Seria muito bom, de facto, se nós conseguíssemos desenvolver um país em 5 anos. Mas estas Américas, estas Alemanhas que nós assistimos, são países que traçaram planos de 50 anos, planos de 30, 40 anos, e foram seguindo, e pela questão do patriotismo, foram percebendo, por mais que haja uma mudança, do ponto de vista de regime, o plano ou é melhorado ou dá-se continuidade. Quando digo melhorado é que alguém podia, se calhar, observar que havia uma determinada lacuna, então era preciso suprir para que o plano corresse muito bem, porque o plano é nacional, não é um plano político. É um plano que visa, de facto, garantir a sustentabilidade da vida dos próprios moçambicanos a longo prazo. Então, muitas das vezes falha isso pela percepção política, porque os políticos também, quando vendem o seu manifesto, o Josimir, se é de um partido X, ele chega e diz: eu vou construir escola. Chega o Dário, eu vou construir hospital. E chego eu, vou construir campos. Né? Então, quando o Dário ganha as eleições, a população já não se recorda quem prometeu escola foi o Josimir. Cobra tudo do Dário. Exato, então, é aí onde os planos devem vincar para que o Dário consiga construir a escola que o Josimir prometeu, porque está, de facto, a dar continuidade daquilo que é um plano que fora estabelecido na outrora, com vista a garantir desenvolvimento de um país no seu todo. Ok, eu quero fazer-te uma análise, um desafio de leitura. Se formos a ver aquilo que foram as sessões, como é que chamamos aquelas sessões do partido, era daí onde tiravam-se as orientações governamentais. Estás a falar do Congresso? Congresso. Exato. Primeiro, segundo, terceiro, quarto Congresso. Estamos no 12º Congresso agora. Exato. Eram de lá onde eram tiradas as diretrizes políticas. Só que em algum momento perdeu-se esse espírito, porque o partido também ficou um bocadinho banalizado. Mas também uma coisa é uma diretriz política, uma diretriz do partido, outra coisa é uma diretriz do próprio país. Do Estado, sim. Não é? É claro, tem a nível existem as comissões políticas, essas coisas. Portanto, isto não é sobre análise política, mas podia muito bem também desenvolver. Mas eu acho que tínhamos que olhar as coisas nesses termos, né? Sim.
Antes as decisões eram tomadas a nível Da máquina partidária. Exato. Sim. Mas agora elas têm uma outra perspectiva, têm uma outra dimensão, têm uma outra forma de ver as coisas, que Exato. exatamente que servem tanto como orientador de todas as ações que o país precisa até daqui a 20 anos. Muito bem. Deixa eu só acrescentar um Sim. ponto aí. Duas palavras-chave, controle e influência. No meu exemplo, eu fiz de propósito mostrar avó, pai, neto. Sim. Neto como um órgão acima de 21 anos, maior de idade. Que é produto de um casamento com uma pessoa que tem outra cultura. Sim. Eu fiz de propósito ir buscar um americano. Ok. Para quê? Para os problemas que nós temos sociais, quando falamos a nossa cultura, a tradição, aquele neto teve uma mãe americana, Sim. tem outra educação. Sim. E quando ele faz um projeto, aquele projeto pertence a ele. Então, as tais parcerias públicas-privadas são um mecanismo que você pode usar para você gerir as suas politiquices. E aqui, na verdade, a questão é gestão. Certo. É onde é que está o assunto? Está no Ministério? Está no Governo? Está na entidade operacional do Estado? Está numa entidade privada? E se olha para as empresas do Estado, a CFM, que é o Caminhos Ferro de Moçambique, Portos e Ferro de Moçambique, é uma das empresas mais rentáveis. É uma das empresas mais rentáveis por quê? Porque pegou nos seus portos e fez concessão. Sim. E recebe renda e recebe uma comissão ou um profit share das concessões. E está lá alguém que está a gerir aquele negócio profissionalmente. E a diferença com Moçambique, com outros países, como China em particular, China não tem um modelo da democracia. É um único partido. Mas o que acontece? Tem um plano de longo prazo para desenvolvimento da China. Sim. E tem um grupo de tecnocratas. Esses tecnocratas, eles têm um background de física, de ciência, de matemática. Eles não são políticos. São engenheiros, são fisicistas, eles fazem cálculos, falam dos números. Eles desenvolvem um projeto como ele deve ser. Sim. Não é? Fazem a pesquisa. Depois entregam aos políticos para os políticos vender o peixe. Os políticos dizem, eu quero isto, mas não entram na cozinha, eles não são mecânicos. Sim. A diferença em Moçambique é que os nossos políticos são mecânicos, mas são mecânicos filósofos. Ok. Está a ver? Sim. Então, o que acontece? Quando vejo uma TMCL, entra na falência, mas estava bem, foi líder do mercado, verão de amarelo, foi MCL. A Vodacom não via game. Exato. Então, é aí onde muitos dos projetos e aquilo que aflige os jovens, quando eles dizem, olha lá, 50 anos de governação não estamos a ver nada. Eles estão a responder ao quê? Estão a responder a uma conjuntura de fatores, não é? Que se você não tem controle e influência e tem muitos intervenientes, a máquina não anda. Sim. Troca presidente de 10 em 10 anos, temos que voltar a zero. Entra novo ministro, por mais que o ministro troca durante a governação do mesmo presidente, o trabalho volta de zero. Novo ministro entra, temos que fazer estudo de viabilidade econômica, temos que fazer não sei o que é pesquisa. Estás sempre a fazer pesquisa. Agora, exatamente para acabar com essa componente de cada governo que entra, ou cada ministro que entra, o presidente atual chamou isso de programas, que é isso, que tem lá metas, indicadores, né, que final do dia para poder fazer análise de avaliação. Sim. Né? Exatamente. O que não se via há muito tempo Nos governos é que, na anteriores. verdade, tudo isso que estamos a falar aqui é matéria de gestão, como estava Sim. aqui assim, é matéria de gestão. Quando tens uma visão de longo prazo, tens uma visão de médio prazo, tens uma visão de curto prazo, depois nessa visão de curto prazo vais tendo sobre programas com indicadores, o KPIs, não é? Vais ter, tens de ter
metas, tens que trazer técnicas da avaliação, isto é muito bom. Aí já começamos a ver, estava aqui assim a trazer a tecnocracia, então saímos da burocracia para a tecnocracia. Sim. Então os nossos governantes agora já devem ser tecnocratas, já não devem ser burocratas. Né? Isso são também, a nível de gestão, compara-se muito a tecnocracia, burocracia, por isso. Exato, Né? acho que é o mesmo cenário que nós temos hoje na LM. Foi-se buscar um tecnocrata Exato. de modo a transformar a própria instituição. Mas bem, pronto, eu creio que sobre esse assunto ainda há mais por discutir. Mas vamos, se calhar, aqui em poucos minutos, visitar o nosso segundo tema, que fala exatamente dos desafios para Moçambique na questão do oil and gas. Há um ponto muito importante que é verdade que é uma questão um pouco política. Fala-se muito da maldição dos recursos. Sim. Exato. Se nós formos a visitar praticamente todos os estados que têm recursos da dimensão de Moçambique, estão em conflito. Sim. É verdade que se formos a olhar para os próprios indicadores, Moçambique aparece como um estado com sinais reduzidos de agressão, sob o ponto de vista da violência política. Quando digo violência política, é que na classificação científica a guerra civil, o golpe de Estado e o terrorismo são classificados como violência política. Sim. Daí que falo de um número reduzido, de uma tendência reduzida, sob o ponto de vista daquilo que é a própria violência política. Fora a questões como transparência, cumprimento da questão do conteúdo local, ou seja, a capacitação da massa juvenil local para que ela possa corresponder àquilo que são as necessidades das próprias empresas, a celebração de contratos com as empresas locais também, que é muito importante, e aqui a questão da responsabilidade social, ter de facto uma perspectiva que lida exatamente com aquilo que é um receio da própria população. O que mais Moçambique pode fazer para, de facto, desviarmos esta rota da maldição dos recursos que tanto se debate em vários fóruns aqui em África? Tem que se ignorar o óleo e gás. O que eu digo isso? A maldição existe por quê? Porque as pessoas ficam tão fixadas no recurso. Pode ser carvão, pode ser ouro, pode ser diamante, e sempre acontece. Nigéria, Angola, todos esses países, Congo, DRC, que teve grandes conflitos. E a verdadeira a verdadeira riqueza é o ser humano. Exato. Essa é a verdadeira riqueza. Segundo, o papel do governo é regular. O papel do setor privado é produzir, é fazer, e depois pagar impostos e contratar pessoas para poder fazer. Onde que as coisas correm por torto? Quando o governo quer ser jogador e árbitro ao mesmo tempo. Aí tudo corre mal. Então, capitalismo do Estado é um modelo que funciona só se você sabe gerir bem. Gerir bem quer dizer o quê? É fazer um casamento bonito. É você dizer, eu como Estado, 51% é detido pelo Estado, 49% setor privado. Primeiro. Segundo, essas empresas têm que estar listadas na Bolsa de Valores de Moçambique. Que é para quê? Permitir que qualquer moçambicano possa pegar em 20 meticais, comprar ações na Kahora Bassa, na Portos Caminho de Ferro, na TMCL, tal. Terceiro, o governo tem que dar regras de jogo a si mesmo, que é para capitalizar as nossas empresas do Estado. Nossas empresas do Estado não podem pagar os mesmos impostos como pagam o setor privado. Eles têm que ter impostos bonificados. Quando o governo faz isso, o governo está a injetar capital de outra forma, usando a sua política. Ok? Esta é uma das coisas que o governo tem que fazer. Do resto, é o governo, do mesmo jeito, ser avalista. Pegar a receita do óleo e gás, cria um fundo de garantia. Esse fundo de garantia
para permitir que o setor privado, a banca, investidores, private equity, venture capital, que eles possam chegar, fazer um investimento por capital na padaria do nosso neto, está vendo, não é? Exato. Com aval do governo. O governo não está por dinheiro. Nós só estamos a identificar aqueles que têm talento natural, que eles dizem, eu tenho um sonho assim, preciso de um parceiro. O parceiro entra, compra ações e financia. 70% ele está a financiar. É assim. Se calhar, porque na perspectiva africana, e sobretudo moçambicana, que nós temos esta herança ainda em memória do socialismo, quando nós falamos da competitividade, do ponto de vista individual, ou seja, nós os três estamos a concorrer para a mesma vaga, mas era só uma única vaga. Significa que a minoria de nós os três, que será uma pessoa, é que será aprovada. E depois fica duas pessoas sem aquela vaga. E isto geralmente gera frustração. Daí que, se nós formos a perceber, até nas nossas universidades, são 5.000 vagas para 100.000 pessoas. E aquelas 95.000 pessoas depois vão, de facto, se arranjar nas universidades públicas e alguns não, privadas, diria, nas universidades privadas, e alguns não conseguem chegar lá. Então, aqui se calhar a questão basilar devia, o que se faz com estes que não conseguiram entrar na universidade pública, na universidade privada, ficaram de facto pendentes, ou seja, vai esperar um novo ano para concorrer e a idade também vai de facto passando. Então aí compreendemos que nós, enquanto indivíduos como tal, não estamos ainda preparados para a questão da competitividade, porque pouco nos potenciamos para poder ir a esta competição, e exigimos tanto que o próprio Estado faça alguma coisa. Quando faço essa análise, essa contextualização, estou a olhar mesmo para o conteúdo local, porque... Exato. Não, eu, por acaso, eu entendo e entendi muito bem as suas questões, tanto que durante muito tempo andamos atrás dessa componente de conteúdo local content, porque vê só que só agora é que tivemos exatamente uma política de conteúdo local, mas durante muito tempo o país estava exatamente ausente de um instrumento, de um documento que pudesse exatamente forçar as indústrias, as multinacionais nesse caso, porque quando falamos de conteúdo local, só olhamos para as multinacionais. Aliás, a indústria de petróleo e gás, não olhamos para as multinacionais no seu todo, porque quando falamos das multinacionais, temos a Coca-Cola, temos a Vodacom, temos as consultorias, a KPMG, a Deloitte, assim, são multinacionais. Então, temos que olhar exatamente, não olhar para a indústria extrativa, porque todas essas vêm para explorar, sim, né? Mas antes de entrar para esta resposta de benefícios, essas coisas todas, eu queria exatamente ir de encontro à questão que colocou o meu colega, por que o governo está exatamente, o que o governo deveria ter feito, ou deveria fazer para não atrair os malefícios dessa indústria. Assim, o meu colega vai entender para quem faz a análise de investimentos, ele tem que julgar a componente de risco. Então, em si, onde há profit, onde há lucro, há riscos. Né? Se vais fazer este investimento, não tens de saber exatamente quais são as contrapartidas, porque o lucro e o risco são as faces da mesma moeda. Mas há uma coisa que eu rebati muito, eu fiz muitas pesquisas, fiz muitas análises, sobretudo no âmbito da atração da indústria, das multinacionais, sobretudo da indústria de exploração mineira, petróleo, gás, por aí em diante. É que antes de termos atraído as indústrias, devemos exatamente capacitar as escolas.
Aí fechávamos este gap de falta de quadros, falta de recursos humanos extremamente adequados para poderem fazer face àquilo que são as demandas, àquilo que são as necessidades desta indústria. Por outro lado, me recordo que tínhamos a Faculdade de Geologia a nível da UEM, mas, no entanto, ela formava a nível de exploração, arqueologia, nesse caso. Formava mais no âmbito da arqueologia, mas não exatamente na exploração mineira, porque a Faculdade de Geologia tinha muito a ver com geografia, né? E o curso era muito, como é que posso dizer? Superficial. Era muito superficial. Certo. Agora, depois com a chegada da indústria de petróleo e gás, eu me recordo que, porque o antigo vice-ministro da indústria, desculpa, vice-ministro da educação, Sim. foi meu docente, e ele é quem trouxe a indústria de petróleo e gás, no entanto, como curso na UEM. No one. Ele foi meu docente, então lidei muito bem com isso, né? Então, primeiro é que devemos ter capacitado as gestões de ensino superior para lidarmos exatamente com essa componente. Não aconteceu, isso é, atraímos as indústrias e não tínhamos quadros formados para tal. Daí que tivemos que mandar alguns quadros jovens. Sim. Quer dizer, essas indústrias, por sua vez, tinham a responsabilidade de ter que formar esses quadros. Né? Por isso ouvimos, por exemplo, através da ENI, que teve que mandar 150 jovens para irem formar-se. Tivemos a ExxonMobil também, teve que mandar algumas pessoas para a França. Tivemos a Coral Norte também, teve que mandar pessoas para a China, para serem formados, exatamente porque, por responsabilidade, eles tinham que formar os seus quadros. Né? Agora, há uma componente que é exatamente a atração de malefícios. Sim. Esta indústria, além de trazer benefícios, que são as divisas, traz seus malefícios, são os riscos. Por exemplo, aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado. É clássico, não é? Exato. É clássico por quê? Porque as famílias, quando não tens em economia, chamamos externalidades positivas, isto é, benefícios à comunidade, vais ter este tipo de situações. Sim. Porque estão a vir pessoas de fora, estão a ser enquadrados na indústria, mas, no entanto, o desenvolvimento local não está a surtir efeito. Não tens escolas, não tens estradas, não tens hospitais, mas, no entanto, estão a vir pessoas que saem de grandes carros, fazem grandes mansões, por exemplo, porque têm salários chorudos, essas pessoas. Né? Mas, então, é por isso que isto acaba criando rixas sociais. Exatamente. Né? As comunidades reclamam que os seus quadros, os seus filhos, não estão a ser enquadrados a nível destes projetos. Né? Podemos assistir isso a nível, por exemplo, de vários projetos a nível de Gaza, que algumas famílias queriam ter barreiras, barricadas para os carros que não pudessem ter acesso às lojas. Não lojas, as mineradoras a nível de Gaza, porque não estavam-se não estava-se a refletir a nível da comunidade. Né? Não só a nível de Gaza, mas também a nível de Nampula. Aquilo que a Reis Pesados de Momo também teve revés, né? Por causa desse desenvolvimento local, ou desenvolvimento comunitário. Isto é, as famílias não se revê com investimento, porque, e vê só, não é só rever o investimento, é que em algum momento essas famílias devem sacrificar as suas machambas por conta deste mesmo investimento, mas, no entanto, não tem o benefício, por um lado. Por outro lado, é o resultado financeiro dessas indústrias que depois, primeiro é mandado para o governo central, por sua vez, do governo central é que manda alguma fasquia para canalizar. E esse valor, exatamente, também acaba não surtindo, acaba não gerando valor a nível das comunidades. Né? Agora, tem a questão do conteúdo local. Sim, né? Muitas empresas também, durante muito tempo, fez investimento em certificações, qualidade, segurança, ambiente,
Mas, no entanto, a indústria ainda está estagnada. Temos agora, por exemplo, 4 projetos que provavelmente vão arrancar, porque estavam estagnados, mas, no entanto, existe esta tendência de, a partir de segundo ou quarto trimestre, começarem a surtir efeitos, mas, no entanto, agora existe aquela situação de fazer a auditoria das despesas que essas empresas estavam a decorrer enquanto estavam paradas. Exatamente. Deixa eu só acrescentar naquela questão que estava a colocar. Há trabalho para todos em Moçambique, mas não há emprego para todos. Exato. Então, para nós podermos fechar essa lacuna entre o número de empregos que existem e a demanda para trabalho da juventude, o que se faz? Primeiro, o nosso modelo está errado. Falaste de vai-se ao concurso, apenas há uma única pessoa que ganha o concurso. O capitalismo do Estado também pode ser inovado de uma outra forma. Como é que funciona? Sempre tens o fabricante, que chama de Original Equipment Manufacturer, OEM. E o maior cliente sempre é o Estado. Okay? Onde está errado? Está errado que o Estado hoje, quando faz o procurement, lança um concurso, quer um único fornecedor para resma de papel, para tona, para tal. Esse modelo está completamente errado. O que o Estado deveria estar a fazer? O Estado deveria estar a negociar diretamente com a fábrica. Dizer assim, ok, fábrica, para você ter uma fábrica aqui em Moçambique, qual é o volume que é necessário? A fábrica diz, olha, para canetas, para resma, eu preciso tanto. Ok, tudo bem. Eu vou te dar um contrato desses. O que eu quero dizer? Dentro do contrato, se é um contrato de 1 bilhão de meticais, por exemplo, eu quero capitalizar 10 mil famílias, 1000 famílias, 100 mil famílias. Cada família vai ganhar tanto. Como é que vai ganhar? Entre o preço da fábrica e o fornecimento ao Estado. Aqueles são revendedores autorizados da fábrica. Acontece toda hora isso. Em todas as indústrias, todos eles. Uma empresa, agente empresa, ok. É um agente autorizado. Pronto. O governo já conhece o preço porque negociou o preço diretamente da fábrica. Exato. Aqueles que são agentes autorizados, eles só estão a fazer entrega ao governo. Só. E por esse serviço, eles têm uma margem de 10%. Exato. Só que, pelo volume do governo, o volume das compras, e este serviço que eles estão a prestar, os tais 10%, se é 1 milhão de meticais por ano, são 100 mil meticais. Já resolveste o problema de um jovem. E ele tem uma forma passiva de ganhar dinheiro. O governo ganha o quê? O governo começa a poupar dinheiro. Poupa dinheiro por quê? Porque, na realidade, o governo hoje em dia não está a negociar com a fábrica. Está a negociar com intermediários que vão buscar na fábrica. Aquele intermediário tem que pôr a margem dele dos impostos, a nhonga do pessoal lá da UGEA, que ele faz ganhar o concurso. Muitas das vezes vão buscar dos armazenistas. É exatamente isso. Não é diretamente da própria fábrica. É exatamente isso. E esta cadeia transforma o preço em algo absurdo. Com Chega certeza. que o custo é elevado. Sim. Mas nesta questão da maldição dos recursos, tem uma dimensão interna aqui em Moçambique. Se nós formos a ver na questão étnica, é uma questão histórica em Cabo Delgado de uma rivalidade entre os Moanis e os Macondes. Supostamente os Macondes, por terem mais visibilidade na nossa história, principalmente na luta de libertação nacional, sempre foram rotulados como os privilegiados por parte dos próprios Moanis. E isso gerou uma frustração por muito tempo por parte dos Moanis. Mas a própria história meio que brindou os Moanis com este boom de recursos. Então, hoje os Moanis dizem aos Macondes que nós temos uma terra rica. Então, começa por aí também uma rixa étnica. E se calhar não foi muito bem resolvida. É uma narrativa, não é algo de facto que tenha bases para poder sustentar. Então, se calhar não houve uma resolução sob o ponto de vista de unificar
os interesses de ambas etnias, porque ambas são moçambicanas, e conseguir criar aqui um ambiente de convivência que pudesse refletir de uma forma direta aquilo que eram os benefícios da parte social destas multinacionais que estão lá. Porque vimos também um erro de estudo por parte dos sociólogos e várias classes que estiveram lá, não conseguiram perceber que os nativos lá não queriam casas de banho dentro de casa, ou seja, para eles constituem um tabu. Quando as casas foram entregues, as populações negaram as casas porque tinham casas de banho dentro. Então, significa que o estudo que foi feito, o levantamento no âmbito dos que foram inquiridos, não foi correta. E continuamos com esses dados maquiados, que são eles que comprometem muito a tomada de decisão. Então, esta é a parte macro da coisa. Mas na dimensão que ganha contornos internacionais, é que temos um ator que advém de um Estado que, sob o ponto de vista de mapeamento econômico a nível internacional, parece que onde está, de facto, há conflitos. Então, como, de facto, contornar esta questão da maldição dos recursos? Primeiro, temos um pleque o principal, que advém de um Estado que já tem um rótulo de que onde coloca a mão há conflitos. Mas depois temos a dimensão endógena de questões étnicas que ainda continuam em brasa porque por muito tempo foram ignorados. Mas também, de uma forma mais prática, nós precisamos de agentes econômicos. E todos esses países sempre têm o mesmo problema. Tudo está centralizado. Olha para Moçambique. Todas as decisões acontecem na capital, na cidade de Maputo. Não é? É a primeira vez que nós estamos a ter um presidente que veio das províncias, que ele sentiu na pele o que é não ter os meios para poder resolver. Vou dar um outro exemplo. Em Cabo Delgado, um dos maiores pagadores de impostos é a empresa Rubimã. Rubimã. E tem uma outra também. Eles, quando vendem os rubis no leilão internacional, eles até inclusive pagam para os homens da autoridade tributária poderem estarem lá, eles verem em primeira mão o preço, aqui foi vendido rubi, não é? O pagamento dos impostos. Eles estão a ser muito transparentes. Okay. Qual é o problema? O dinheiro, quando volta, entra no Tesouro Nacional. Sim. Do dinheiro que foi pago em impostos, quanto dinheiro é que volta para Cabo Delgado, onde está a mina? E onde é que está o benefício direto para aquele povo? Exato. Então, o que eu defendo? Eu defendo um modelo financeiro, okay, que permite fazer a criação de startups. Okay? Startups sempre precisam de duas coisas. Um é conhecimento, outro é dinheiro. Como ter dinheiro? Usando o regime das microcréditos. Não uma microcrédito, é uma cadeia, como se fosse um franchise de microcréditos. Não é? Os KFCs de dinheiro. Esses KFCs de dinheiro estão a fazer o quê? O operador selecionado é um operador local, é alguém de lá. Que nós pegamos na pessoa, capacitamos. Faz parte de uma rede. Nós estamos a fazer toda aquela parte da gestão intelectual, acadêmica, gestão de riscos, instrumentos, tal. Não é? No Maputo. Ele está lá. Ele faz o financiamento. E ele também pode fazer parcerias, joint ventures. Por quê? Porque nós não temos o venture capital. Não é? Mas quando é uma microcrédito, por quê? Aquele regime é a título singular. Exato. Nós só estamos a dar a ele os meios para ele poder operar. É igual com o Fidel. É a famosa descentralização. Estás a fazer descentralização. Exatamente. Mas resta-nos pouco tempo. Se calhar em 2 minutos podia comentar em torno dessa ideia que eu colocava, que temos um problema de caráter endógeno, que se calhar por muito tempo ficou adormecido, mas também temos outro de caráter internacional. Ok, tudo bem. Sim, eu acho bem disse que este projeto, por onde ele passa, ele tem a capacidade de atrair os malefícios, né? Mas, no entanto, isto é característico desses projetos. Vai ver que todos os países que em algum momento tiveram esta indústria desenvolvida tiveram os seus problemas. Primeiro, problemas políticos,
depois problemas sociais. Isto é, poucos países já também se desenvolveram através desta indústria, mesmo aqueles países da OPEP, nesse caso, países produtores do petróleo, também tiveram os seus conflitos, mas, no entanto, em algum momento eles conseguiram criar uma espécie de barreiras para defenderem-se contra esses malefícios. Né? Há uma coisa que estávamos aqui assim a falar em off que tem a ver com o Risk Assessment. É que geralmente o Risk Assessment é uma espécie de segurança que se cria a nível desses projetos, porque por natureza esses projetos criam conflitos políticos, sociais, de outras ordens, até económicos. Exato. Agora é exatamente como é que nós minimizamos para que a gente não tenha este país. Então, esse é um estudo que o governo deveria ter feito, razão pela qual, na altura, o antigo governo do presidente Guebuza, ele havia estagnado um pouco esta indústria, porque já conhecia, talvez, não sei, é uma suposição, daquilo que seriam os malefícios desta indústria. Por essa razão, isto ficou por muito tempo estagnado, mas, no entanto, na entrada de um outro governo, acabou-se desenvolvendo esta indústria, mas, no entanto, desenvolver-se esta indústria sem cautelar uma série de infraestruturas sociais, mas assim também como infraestruturas econômicas, né? Para não gerar ou não atrair esses malefícios. Quais são os malefícios? São essas guerras. Não é? Quais são os outros malefícios? A não atração de investimentos para outros setores, exatamente por causa desses conflitos internos que acabam surgindo. Né? E vê só que esses conflitos, guerra, por si, não são oriundos exatamente daqui, vêm de fora. Os tais jihadistas, nesse caso, jihadistas que acabam criando células a nível local, que é exatamente para criar, para destabilizar, criar uma situação de caos. E depois vês, quanto mais cria-se essa situação de caos, eles estão a explorar. Existe uma narrativa, já vi vídeos de norte-americanos especialistas exatamente para criar caos, enquanto as multinacionais estão a explorar. Recorda-se que o primeiro projeto da indústria extrativa a nível local foi da Anadarko. Da Anadarko, exatamente. Um projeto americano. Sim. Mas, no entanto, a Anadarko acabou vendendo para outros. Total. Sim. Exatamente. Então, isto é característico, mas, no entanto, não houve este preparo a nível do Ministério da Defesa, não houve este preparo a nível do Ministério de Recursos Minerais e Energia, no sentido de como é que nós cautelamos com que tenhamos essa indústria passiva destes riscos todos. Exatamente. Mas se lembra já infelizmente já não temos tempo. Exato. Prontos, ficou para trás mais um programa, Estágio de Governação. Aprendemos daqueles que verdadeiramente sabem e entendem sobre esses contornos econômicos e, em algum momento, políticos dessa relação que Moçambique tenta manter de facto com as entidades internacionais e principalmente com as multinacionais para de facto desenvolver o próprio Estado moçambicano, porque Moçambique não é um Estado isolado, precisa de outros atores, aqueles que detêm a tecnologia, detêm o conhecimento, para poder juntos desenvolver esta nação e qualificar aquilo que é o nosso capital humano. Fique deste lado, até uma próxima ocasião. Recorde sempre, terça sim, marcamos a nossa presença na sua tela.